Então, olha, na última aula a gente viu que gráficos do movimento retilíneo uniforme, posição e de velocidade. E aí eu coloquei aí para vocês um pontozinho aí, quer dizer, um gráfico, né, que vai denotar, como é que eu vou dizer, um tipo de movimento, tá legal? E aí eu quero que a gente faça as observações que foram da última aula, né? Quer dizer, olha só, aqui eu tenho um gráfico, o que eu devo observar logo de cara nos gráficos? Eu devo observar sempre de quem está tratando, então tá da posição e do tempo, ok? E aí eu consigo determinar a velocidade que está relacionada com esse gráfico aí. Eu consigo fazer isso como? Eu consigo fazer isso pegando a partir da ideia de que eu tenho aqui o gráfico e eu posso pegar a inclinação dessa reta ou a variação da distância com a relação da variação de tempo. Certo? Então aqui embaixo, ó, eu tenho a variação do tempo, né? Eu vou ter que escrever esse cara aqui mais para cima um pouquinho, que vai ficar muito embolado, tá bom? Então aqui, ó, tem a variação do tempo, ok? Me perdoem a letra, mas é porque eu estou escrevendo aqui na tela do computador com o mouse, enfim, uma doideira. Mas tá dando certo. Então vamos lá, olha só. Aqui no ΔS, por que ΔS? Porque é a variação das posições, né? Aqui embaixo eu tenho a posição inicial, que é onde o gráfico está iniciando, e aqui eu tenho a posição final. Então por isso que eu tenho ΔS. Repara, quanto que ele aumenta nisso aí? Ele vai aumentar de 4 para 8. Quanto que ele aumenta? Ele aumenta 4 metros. Ok. Então, já temos um ΔS. Agora, olha só. ΔT, a gente consegue verificar também, ó. Ele vai de 0, que é o tempo, até 2 segundos. Quanto que ΔT deu? ΔT deu 2 segundos. De 0 a 2, 2, né? Então eu sei que a velocidade seria o quê? A velocidade seria aqui, velocidade igual ΔS sobre ΔT, e eu teria aqui então 8 por 2, aliás, 8 não, desculpa, 4, né? Deixa eu parar aqui. Então, 4 por 2, que daria 2, né? Então, a velocidade média, 2 metros por segundo. Beleza. A gente determinou a velocidade, a gente tem aqui os pontos de posição inicial e posição final, essa coisa toda, né? A posição inicial aqui, posição final aqui, ok? E aí ele pede o quê? Ele pede para a gente determinar a função desse gráfico. Qual que é a função desse gráfico? É um gráfico de movimento retilíneo uniforme. A única função que existe para movimento retilíneo uniforme é S igual SO mais VT. Certo? Se é a única função, a gente vai preencher então nela. A gente vai pegar e criar a função para esse movimento, quer dizer, uma função que descreveria todos os momentos desse gráfico. A gente vai ter então S igual. Aí a posição inicial tá aqui, ó. Vale quanto? 4. Então a gente vai colocar 4 mais a velocidade. A gente descobriu aqui 2 vezes T. Então, esse cara aí é a função que descreve o movimento desse gráfico. Ah, é, professor? É, ué. Você pode entender o seguinte, que qualquer instante de tempo a gente sabe a posição. É só você observar que se eu colocasse aqui, por exemplo, um tempo de 1 segundo, eu saberia qual é a posição que ele marca aqui. 2 segundos ele vai me dar em 8. E assim sucessivamente. Então, olha, ele é uma função que descreve qualquer momento desse gráfico da posição pelo tempo. Então, dando sequência nessa ideia, como é que ficaria esse exercício? Aquilo que a gente fez, a gente separou a posição inicial, que é 4 metros, pegamos a função horária das posições, que a gente sabe que tem que, né, produzir ela, aí a gente fez aqui a posição inicial menos a final, que dava 4 metros,
fez exatamente o que a gente descreveu lá. A gente fez variação de tempo, ou tempo final menos tempo inicial, e achou 2 segundos, mesma coisa. E aí a gente determinou que a velocidade seria de 2 metros por segundo. Aí sim a gente consegue determinar a função horária da posição, igual a gente descreveu. Que, aliás, antes de a gente seguir para essa parte aqui, ó, lembrando qual foi a função do caso, né? Vou escrever ela aqui, ó. Foi S igual. Aí a gente pegou a posição inicial, 4, mais a velocidade de 2 vezes o T. Não preenche nem o T e nem a posição final. Fique de olho nisso, ok? Vamos seguir então. Aí a gente tem então que entender um pouquinho melhor. E aí, para entender um pouquinho melhor o que é a ideia do gráfico certinho, bonitinho, eu fiz uma animaçãozinha para poder deixar bem claro, tá, ok? Como é que a gente vai ter esse entendimento? Vamos entender o seguinte. Repare que eu coloquei aqui, ó, um bonequinho que ele tem uma setinha vermelha. Essa setinha vermelha é a setinha da velocidade. Setinha? Opa, setinha não. A gente já viu na atividade da semana passada que eu deixei vídeo aula lá para vocês. É um vetor de velocidade. Tá legal? Então tá indicando a direção e o sentido dessa velocidade. Tá indo da esquerda para a direita. Repare que ele sai da posição inicial menos 8. E também está denotado aqui a posição inicial dele, menos 8. E ele não possui aceleração zero. Por que isso? Porque a gente está descrevendo um movimento retilíneo uniforme, cuja velocidade é constante e aceleração igual a zero, nula. Não é isso? Então por isso que está aqui zero, ok? Essa é uma animaçãozinha que vai demonstrar para a gente como isso está acontecendo, qual é esse tipo de movimento, né? Então, um detalhe que o movimento também é progressivo, tá? Então, olha, vamos ver esse videozinho aqui que eu separei para vocês. Então, olha, 2 metros por segundo, quer dizer, a cada segundo ele está andando 2 metros de distância, que a velocidade é constante, tá legal? Ele sempre vai para o mesmo sentido. E aí, aqueles dois gráficos, como é que ficariam descritos se fosse essas condições do exercício? Aqueles dois gráficos, na medida que o cara anda, lembrando que aqui, ó, o cara ele vai executar um movimento aqui em cima, daquele mesmo jeito do vídeo anterior, mas observe como se comporta esse gráfico da posição e esse gráfico da velocidade, já que o da aceleração é zero mesmo, então não vai ter muita mudança, ok? Então, em cada um dos gráficos, vamos dar uma olhada no comportamento deles. Ó, o gráfico da posição está subindo, por isso a velocidade é positiva, só que essa velocidade não muda, porque a aceleração é zero, então velocidade constante. Repare que nós temos aqui, deixa eu só pegar aqui uma outra cor, aqui olha, o gráfico começa aqui, termina mais ou menos por aqui, né? E aí o que a gente tem ali, ó? Repare que o gráfico está subindo. Quando ele está subindo, a velocidade é positiva, movimento progressivo, no gráfico da posição, ok? Já no gráfico da velocidade, repare que foi uma linha reta, horizontal, constante, não muda, tá legal? Então também está mostrando que a aceleração é igual a zero, tá ok? Tá ficando bem claro com esses videozinhos o que está acontecendo? O cara movimentou lá em cima e foi descrevendo a ideia do que a gente estava falando nos gráficos. Ficou alguma duvidazinha? Não. Tranquilo. Então, seguindo aí, eu vou pegar aqueles mesmos gráficos anteriores agora e comparar com o que a gente entende, né? A gente entende que um gráfico que tenha uma linha subindo, tipo essa que a gente tem também aqui, ó, tá vendo? A linha está subindo, a gente chama de progressivo. Por quê? Porque é um gráfico crescente, né? E aí um detalhezinho importante, tá? A gente está falando do gráfico da posição aqui, nesse caso, pelo tempo, tá ok? Se o gráfico for subindo, o movimento é progressivo. O que significa movimento progressivo? Significa que a velocidade é maior que zero, é positiva, tá legal? Já na da velocidade, observe que a velocidade, o gráfico é uma linha reta. Então aqui do lado, ó, a gente tem também um exemplo desse tipo. E o que acontece? A velocidade aqui também é uma linha reta. Então a gente sabe que a velocidade
ela vai ser maior que zero. Lembrando, ó, que tá a descrição de velocidade e tempo. Aqui, inclusive, está marcando 2, né? Conforme o desenho ali. Então, o que eu quero que vocês observem? Que se eu tiver um gráfico dessa condição ali, deixa eu só pegar aqui uma outra cor. Se eu tiver um gráfico que tenha essas características deste, com certeza ele vai me dar um outro gráfico de velocidade desse. Quer dizer, se eu tiver um gráfico de posição pelo tempo desse tipo de característica, eu vou ter um gráfico de velocidade pelo tempo com esse tipo de característica. Beleza? É obrigatório, tá? Então, eu já vi, por exemplo, no Enem, colocar só o desenho sem nenhum valor, igual tá esse gráfico, esses dois gráficos da direita, e perguntar se obedecem ou não tal tipo de movimento e tudo mais. Por quê? Porque tem uma natureza de característica daqueles gráficos, né? Quer dizer, são gráficos com aquela natureza, tá legal? Então observe que gráficos da posição pelo tempo vão fabricar, tá? Vão ter, né? Então gráficos da posição pelo tempo que tenham essa característica vão produzir gráficos de velocidade pelo tempo com essa característica, ok? E aí é importante observar que ele está denotando aqui uma posição inicial, né? E aqui, olha que interessante, aqui, ó, neste ponto, deixa eu até destacar com uma outra cor aqui. Este ponto aqui, ó, é um ponto interessante, porque é o mesmo ponto que nós temos aqui nesse outro gráfico, tá legal? Esse ponto é o momento em que ele passa pela posição zero. Posição zero para a gente, o que é a posição zero? Posição zero, a gente chama ela de posição da origem, ou origem das posições. Ok? É a origem das posições. Por exemplo, nesse gráfico, em qual momento ele passa pela origem das posições? Observem que nós temos aqui, ó, uma linha de tempo, ó, tá vendo? Esse tempo é quanto? 4 segundos. É o momento que ele passa pela origem das posições. Tá legal? É o momento em que ele está passando, cruzando com o eixo do tempo em termos de gráfico, mas que ele passa pela posição zero. Quando ele vinha andando nesse trajeto aqui, ó, ele passa aqui, ó, na posição zero. Tá ok? Seguindo aí. Repare que isso aí vocês já devem estar vendo, ou já viram, só que muito parecido com x e y, né? É porque as funções na matemática têm aplicações na ciência. Tá legal? Que é exatamente o mesmo tipo de forma, de jeito de se trabalhar. Mesmos tipos de descrições matemáticas. Diferença que é aplicada para a área das ciências. Tá ok? Então vamos para a próxima. Num outro exemplo, aqui agora a posição inicial não é negativa, é positiva, por isso que ele está aqui, ó, nessa posição. Só que a velocidade é negativa. Quando a gente tem velocidade negativa, ele está indo para onde? Ele está indo para a esquerda, lembra? Quer dizer, ele está saindo da direita e indo para a esquerda. Então, por isso que ele tem esse vetorzinho de velocidade aqui. Lembrando que o nosso movimento é um movimento de aceleração igual a zero. Tá legal? Então, a animação vai ser dentro dessa ideia. E aí, a gente sabe que a posição inicial, então, é 8. A velocidade é menos 2 metros por segundo constantemente. E ele faz, então, se tem a velocidade negativa e vai para a esquerda, é um movimento retrógrado. Tá legal? Então, como é que a gente vai identificar isso em termos de movimento acontecendo, né? Vamos dar uma observada. Então ele vai de 2 em 2 metros a cada segundo, quer dizer, ele anda 2 metros a cada segundo. Tá legal? Quando ele exemplifica fazendo esse tipo de movimento, é importante que a gente observe um detalhe. Ele vai produzir nesse movimento também um gráfico, né? E aí, então, lembrando, ele vai executar um movimento a partir daqui indo para cá, ó, ok? Na medida que ele executar o movimento, a gente vai desenhar um gráfico de posição, de velocidade e de aceleração. Tá legal? Lembrando que a aceleração é zero, também que nem tem, né? E aí, olha só, é importante também destacar um detalhe. Na medida que ele vai fazendo a marcação das posições aqui, também vai marcando os tempos aqui embaixo, né?
Então vamos dar uma observada como fica esse vídeo. Então ele veio andando para a esquerda, suas posições estão diminuindo. E aí o gráfico da posição também está denotando ali descendo, né? Então o gráfico, ó, observe que o gráfico está descendo. Ele começa aqui, está terminando aqui, ó. Está diminuindo. Já a velocidade sempre é horizontal, mas repare que é um horizontal que está abaixo de zero, né? Ele não está na mesma colocação ali, ele está abaixo de zero, olha ali, ó. A linha do zero é essa pontilhada, abaixo dele ali, no caso, menos 2 metros por segundo, beleza? E aí, a gente consegue fazer a mesma leitura, olha só, o gráfico ele vai ter uma posição inicial aqui, ó, ok? Aqui também vai ter um tempo em que ele passa pela origem das posições, e a gente vai observar isso aqui, ó. Aqui é a posição inicial, que era 8, né? E aí, ele vai diminuindo e passa aqui, ó. Quando o tempo é igual a quanto? 4. Então aqui esse tempo, por exemplo, ó, seria 4, né, segundos. E essa posição inicial de 8 metros. Tá vendo? Olha, a gente consegue desenhar esse gráfico bacaninho, tá? Mas sempre que a linha for para baixo, a velocidade é o quê? Menor que zero. Velocidade negativa. Por isso um movimento retrógrado, ok? O gráfico da velocidade, já tem aqui a velocidade que está abaixo do zero aqui, ó. Não é isso? Então por isso uma velocidade menor que zero também, tá legal? Então qual é o fundamento? Se o movimento for retrógrado, quer dizer, o gráfico tem velocidade negativa, sempre a posição pelo tempo vai ser desta forma, quer dizer, o gráfico vai estar descendo em uma linha, conforme descrito aqui, ok? No gráfico da posição pelo tempo. Já no gráfico da velocidade, como é um movimento retilíneo uniforme, ele tem uma velocidade constante, não há alteração dessa velocidade. E nesse caso, por ser uma velocidade negativa, está abaixo do eixo do tempo, na parte negativa do eixo das velocidades. Então, um gráfico da posição e um gráfico da velocidade. Ok? Vamos lá. Então, um resumão sobre o que a gente acabou de falar é isso. Quais são os gráficos possíveis para a posição? A gente tem um possível da posição pelo tempo, que vai ter posição inicial, tempo que passa pela origem ou instante, que passa pela origem, ok? E se o gráfico está subindo, a velocidade é positiva. Um outro gráfico possível para a posição no movimento retilíneo uniforme é no gráfico posição pelo tempo, novamente a mesma coisa, lá no início do gráfico é sempre a posição inicial. Esse tempo aqui é o mesmo tempo que a gente denotou aqui, ó, tá? É o tempo em que ele passa pela origem das posições, tá legal? E nós temos que, se essa linha desse gráfico está descendo, ok? A velocidade é menor que zero. E aí, quando subindo a linha, a velocidade é positiva, e quando descendo, negativa, tem movimentos progressivos, subindo, e retrógrados descendo. Ok? Já no gráfico da velocidade, naquelas condições, quer dizer, se tratando daquele que a gente tinha visto aqui, ó, se o gráfico está com velocidade positiva, que é aquele primeiro gráfico, ele vai gerar também aqui no gráfico da velocidade um valor positivo, onde V será maior que zero, ok? Lembrando que essa linha está acima do eixo do tempo, tá legal? Já no da velocidade negativa, que aí tem a ver com esse segundo gráfico aqui, tá legal? Nós observamos uma mesma ideia, só que para a velocidade negativa, uma velocidade abaixo do eixo do tempo. Se aqui vale zero, né? Valores acima são valores positivos, valores abaixo, valores negativos. Ok?